Olá, queridos devotos de Maria e irmãos na fé. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos um assunto muito sério e urgente para discutir. O estado atual da fé católica no Brasil e como podemos, juntos, revitalizá-la. Este vídeo é um chamado à ação para todos nós, então fique conosco até o final. Vamos começar falando sobre o contexto atual. Infelizmente, estamos vivendo tempos desafiadores para a fé católica. O número de católicos está diminuindo, e muitas igrejas estão fechando suas portas. Mas é crucial entender que este é um problema espiritual, não apenas social ou logístico. E como devotos de Maria, temos um papel especial a desempenhar nisso. Se você gostar deste conteúdo, por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Ao fazer isso, além de ser notificado do lançamento de novos vídeos, você nos ajuda na nossa jornada de exaltar as graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora. A Eucaristia sempre foi o coração da fé católica, desde sua instituição por Jesus Cristo na última ceia até sua veneração pelos apóstolos e pelos cristãos ao longo dos séculos. Ela não é apenas um ritual, mas um encontro profundo e transformador com o divino. Em momentos críticos da história da Igreja, como as perseguições romanas e as reformas protestantes, a Eucaristia serviu como o pilar que manteve a comunidade cristã unida e focada em Cristo. No entanto, correntes modernas como a teologia da libertação têm desviado o foco dessa verdade central. Ao priorizar a ação social e política, essa teologia pode levar à relativização da Eucaristia, reduzindo-a a um mero símbolo de solidariedade comunitária ou a um instrumento para fins sociais. Isso não apenas dilui a importância do sacramento, mas também pode desviar os fiéis da verdadeira essência do que significa ser católico. Ignorar ou minimizar a importância da Eucaristia em nome de objetivos sociais ou políticos é comprometer a própria fundação da nossa fé. A família e a Igreja sempre foram os pilares da nossa sociedade, desde os primeiros cristãos que se reuniam em casas até as majestosas catedrais medievais. Essas instituições têm sido inseparáveis e fundamentais para a formação da nossa cultura e valores. No entanto, hoje, ambas estão sob ataque, não apenas por mudanças sociais como o aumento dos divórcios e o declínio da prática religiosa, mas também por ideologias como o comunismo, que ameaçam corroer esses pilares fundamentais. O comunismo, com sua ênfase na abolição da propriedade privada e na centralização do poder nas mãos do Estado, pode ser uma ameaça direta à autonomia e à integridade da família e da Igreja. Ao promover uma visão coletivista da sociedade, o comunismo diminui o papel da família como a principal unidade social e moral, substituindo-a por estruturas estatais que interferem na educação e nos valores transmitidos às novas gerações. E não é isso que é visto hoje em dia nas escolas e universidades públicas, de norte a sul do Brasil? Além disso, o comunismo frequentemente se opõe à religião, vendo-a como um ópio do povo que deve ser erradicado para o estabelecimento de uma sociedade utópica. Isso coloca a Igreja em uma posição vulnerável, onde sua influência e liberdade podem ser severamente restringidas. Como devotos de Maria, temos um recurso poderoso em nossa luta para proteger e fortalecer a família e a Igreja. Podemos pedir a intercessão de Maria, que, como mãe, entende profundamente a importância da unidade familiar e da fé. Em tempos de crescente hostilidade ideológica, nunca foi tão crucial buscar sua orientação e proteção, lembrando de Nossa Senhora de Fátima que, em 1917, já alertava o mundo sobre os males do comunismo. A confissão e a comunhão são dois sacramentos que estão em crise. Historicamente, esses sacramentos foram fundamentais para a formação da consciência cristã e para a manutenção da comunidade. A confissão nos purifica, permitindo-nos receber a comunhão em estado de graça. No entanto, muitos católicos hoje veem esses sacramentos como opcionais ou até mesmo irrelevantes, talvez já silenciosamente influenciados pelas ideias comunistas da teologia da libertação. Isso, contudo, não apenas enfraquece o indivíduo espiritualmente, mas também tem um efeito corrosivo na comunidade como um todo. Então, o que podemos fazer? Primeiro,
retornemos à Eucaristia com um coração cheio de fé. Segundo, fortaleçamos nossas famílias e comunidades com oração e ação. Terceiro, não negligenciemos os sacramentos da confissão e da comunhão. Quarto, estejamos vigilantes quanto à presença dos adeptos da teologia da libertação nas nossas paróquias, que implementam ações que enfraquecem a liturgia e afastam os fiéis da paróquia. E, claro, como devotos de Maria, devemos sempre buscar sua intercessão e orientação em nossa jornada espiritual. Em relação a como identificar os adeptos da teologia da libertação nas nossas paróquias, recomendamos que você assista o vídeo Teologia da Libertação, um postema no seio da Igreja Católica, a fim de se preparar para o combate que já está em curso. Este é um momento crítico para nós, mas também uma oportunidade. Vamos acordar e tomar as rédeas da nossa fé. Juntos, podemos fazer a diferença. Como Maria sempre esteve ao lado de Jesus, ela estará conosco, guiando-nos através desses tempos desafiadores. Afinal de contas, quem tem fé nunca está sozinho. Se você gostou deste vídeo e sentiu que ele tocou seu coração, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não faz parte da família dos Devotos de Maria, clique no botão inscrever-se para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe a todos vocês, e que Maria, nossa Mãe Celestial, esteja sempre conosco.